Está começando agora mais um Ponto de Vista. E dentre todas as reformas legais que nós temos apresentado no nosso programa, já falamos aqui sobre a reforma da Previdência, a reforma tributária. Uma das que tem prometido um maior impacto positivo para o Brasil é a medida provisória que está em vias de se tornar lei da liberdade econômica. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o advogado e especialista em direito administrativo e tributário, que também atua na área empresarial, o Dr. Rafael Paim. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo, pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Então, para falar sobre a medida provisória da liberdade econômica, para começar, a gente tem que lembrar que ela prestigia um princípio constitucional muito caro, que é a iniciativa econômica, liberdade de iniciativa econômica, né? A gente tem uma tradição no Brasil de sempre ressaltar os direitos sociais e a proteção ao trabalhador individual. Mas como que a gente faz para conciliar esses dois valores constitucionais na redação de uma emenda à Constituição ou de um projeto de lei, como é o caso da liberdade econômica? Realmente, Paulo, nós temos o costume de colocar o empresário e o trabalhador em pontos opostos nessa disputa, né? E, na verdade, a medida econômica vem com o intuito, né, justamente de aproximar mais esses dois polos, né? O objetivo é garantir uma maior proteção à livre iniciativa, à liberdade econômica, né? Principalmente para o pequeno e médio empresário. Permitir que esse pequeno e médio empresário que tem vontade de atuar, de gerar renda, de gerar emprego, tenha condições mais favoráveis para dar início à sua atividade. Entendi. Quer dizer, são principalmente o pequeno e o médio empresariado que encontra maiores dificuldades. A burocracia se torna muito maior do que a capacidade deles de contornar todas essas dificuldades impostas, não? Perfeitamente. Um dos objetivos da medida provisória, que já foi convertida num projeto de lei aprovado por deputados e senadores, hoje a medida provisória depende apenas da sanção presidencial para começar a ter os seus efeitos. Um dos objetivos dela é Só para lembrar o nosso telespectador, a gente está gravando o programa no dia 6 de setembro. Essa medida ela foi já aprovada pela Câmara dos Deputados no dia 14 e pelo Senado no dia 23, é isso? 23, salvo engano. Exatamente. Então, um dos objetivos também dela é diminuir a intervenção do Estado na economia. Facilitar que esse empresário, esse empreendedor gere emprego, gere renda, ele comece a sua atividade de imediato, principalmente naquelas atividades consideradas de baixo risco. Essas atividades, né, têm um enfoque maior nessa medida provisória, vai permitir que esse empresário já inicie de imediato suas atividades sem ter que esperar uma licença, sem ter que esperar um alvará, uma autorização do poder público. Não, empresário, você quer desenvolver uma atividade, você quer gerar renda e emprego, comece já, se sua atividade é uma atividade de baixo risco. E para a gente ter noção de como que essas mudanças vão ser impactantes, qual que é o procedimento hoje para abrir uma empresa, uma pequena portinha? Além de ir na junta comercial, registrar, ele tem que passar por uma série de aprovações de licenças, de alvarás. Alvará de localização, licença ambiental, se for o caso, licença sanitária, se for o caso. Então, tem uma série de trâmites burocrático que atrasa o início das atividades de uma empresa. Então, para aquelas empresas E onera também. E onera, com certeza, né? Toda a documentação que é exigida gera um custo inicial para esse empresário que nem começou a sua atividade ainda. Então, o objetivo é, empresário, comece sua atividade, deixe essa parte burocrática para um segundo momento, mas você tem que começar a sua atividade econômica, gerar renda e gerar emprego de imediato. Como que fica essa questão do baixo risco? Isso vai ser regulamentado em um decreto posterior? Vai vir uma nova lei para explicar com certeza, com clareza, o que é considerado o baixo risco no empreendimento pequeno, de pequeno porte? A atividade ser considerada de baixo risco vai depender de uma regulamentação do Poder Executivo Federal. Enquanto essa regulamentação não vier, a legislação municipal e estadual vai suprir essa falta nesse período. A MP, apesar de ter o caráter de lei geral, lei nacional e que atinge todos os estados e todos os municípios, não tira a liberdade dos estados e dos municípios em legislar nas matérias que são competentes a cada ente político. Agora, mudando um pouco de assunto, um dos pontos que tem causado maior controvérsia nessa medida provisória, nessa lei da liberdade econômica, é a flexibilização do descanso dominical. Isso significa que a partir de agora o brasileiro vai ter que trabalhar no domingo? A gente deve ficar preocupado com isso? O que vai mudar com essa nova lei? Não acho que o trabalhador deva ficar preocupado, tá? Tá existindo uma interpretação um pouco exagerada nesse ponto. Existe um certo sensacionalismo. Existe, com certeza.
Por quê? Essa emenda, essa medida provisória, ela foi objeto de mais de 300 emendas lá no Congresso Nacional. Dentre essas emendas, houve sim alguma discussão a respeito de direitos trabalhistas. Mas, na verdade, a MP, ela dá uma permissão ao empresário para ele exercer a sua atividade econômica em qualquer dia e qualquer horário da semana, incluindo sábados, domingos e feriados. Ocorre que esse empresário não vai poder deixar de observar a legislação vigente, dentre elas a legislação trabalhista, a legislação da poluição sonora, dentre outras aplicáveis aí ao caso. Além disso, da folga propriamente dita, é de conhecimento comum que existe uma remuneração extra, a hora extra, a famosa hora extra, para quem trabalha tanto num domingo como num feriado. Isso também está passível de mudança? Como que vai ficar essa situação? Neste momento, não. Nada altera com relação aos adicionais. O trabalhador, se trabalhar aos sábados ou domingos, vai continuar recebendo o seu adicional normalmente, pois a MP não altera a legislação trabalhista neste ponto. O que a MP traz é uma permissão para que esse empresário possa exercer a atividade dele aos domingos ou feriados, se assim ele quiser, sem ter que depender de uma autorização da autoridade competente. Entendi. Falando em liberdade de iniciativa de atividade econômica, falando sobre o fomento na economia, em desburocratização, como que vai ficar o ingresso no mercado de trabalhador do primeiro empregado? Haverá alguma mudança na carteira de trabalho, por exemplo, que era uma das promessas de campanha desse atual governo? Como que vai ficar isso? Essa MP ela traz uma inovação bastante interessante, que é a criação da CTPS, da Carteira de Trabalho Digital. Então hoje, aquele jovem que está iniciando sua atividade no mercado de trabalho, com esta MP, vai obter uma carteira de trabalho digital, não mais uma carteira impressa. Como que ela vai funcionar, Rafael? Ela vai constituir um sistema, num banco de dados, em que todas as anotações referentes aos empregos que essa pessoa tiver ao longo da sua vida vão ser registradas no meio eletrônico. Deixa de existir, então, a carteira em papel a partir, né, do início da vigência dessa lei. Mas isso vai valer só para quem está começando a ser contratado agora, ou eu que já tenho a minha carteira com 10, 15, 5, 2, 3 anotações? Eu vou ter que fazer uma migração para esse novo suporte? Não neste primeiro momento. A MP diz que a carteira digital vai ser preferencialmente, ou seja, não vai deixar de existir a carteira física. Quem tem vai poder continuar utilizando. E ela tem a mesma validade? Mesma validade. Com o tempo é que, né, o processo de transição vai ocorrer. Vai deixar de existirem as carteiras físicas para existir somente o cadastro eletrônico da carteira de trabalho. Esse é o ponto de vista. O nosso assunto hoje é liberdade econômica, com a aprovação, aliás, de uma medida provisória que está prestes a se tornar lei. Vai valer para o Brasil inteiro. Nosso convidado hoje é o advogado Rafael Paim, especialista em direito tributário, administrativo e empresarial. A gente volta daqui a pouco, fica de olho. Voltamos agora com o ponto de vista, falando hoje, não se esqueça, sobre liberdade econômica. Uma medida provisória que foi apresentada pelo governo federal está em vias de se tornar lei e vai mudar toda a regulação jurídica a respeito da abertura de empresas, contratação de novos profissionais e pretende, com isso, aumentar a produtividade do setor empresarial brasileiro. Doutor Rafael, para conseguir todos esses objetivos que eu acabei de falar, eu imagino que o tamanho do Estado deva diminuir um pouco. Isso é abordado na medida provisória que vai se tornar lei agora da liberdade econômica? Perfeito. Uma das intenções do legislador nesse ponto é diminuir realmente a intervenção do Estado, né, do poder público na atividade econômica. Para isso, a MP traz também a figura do chamado abuso do poder regulatório, que seria o Estado, os agentes públicos, as autoridades administrativas atuando de modo a dificultar a livre iniciativa.
criando regulamentos, criando exigências inócuas para dificultar, por exemplo, a entrada de um novo concorrente no mercado, criando reservas de mercado, criando barreiras para dificultar a entrada de novos concorrentes aí, na atividade econômica. E esse abuso regulatório, o que o empresário que se vê impedido de iniciar uma atividade, o que ele pode alegar para caracterizar esse abuso do poder público, seja municipal, estadual, nas suas diversas esferas? Eu vou te dar um exemplo que está dentro do rol dos direitos, os direitos criados por essa medida provisória. Por exemplo, o empresário que tem toda a sua documentação ok para dar entrada no seu negócio e precisa de uma autorização, de uma licença. Então ele vai levar no poder público toda essa documentação, o poder público vai dar um prazo para dar uma resposta para esse empresário. Se o poder público, se a autoridade administrativa não cumprir com esse prazo, esgotado esse prazo sem uma resposta do poder público, essa autorização está conferida a esse empresário tacitamente. Então, a revelia do poder público. A revelia do poder público vem favorecer o empresário, sendo que até então era o contrário. O empresário teria que aguardar o tempo do poder público para dar essa autorização, para dar essa licença para ele. Esse é um exemplo típico, né, do que a medida provisória visa combater. E o abuso regulatório, esse controle, essa retaliação ao abuso regulatório, ele já existe no nosso ordenamento jurídico? Como que ele vai ser tratado a partir de agora? Esse instituto vai ser estudado, vai ser classificado pelos doutrinadores? Os tribunais já discutem essa questão do abuso regulatório? Essa expressão, esse conceito do abuso do poder regulatório já existia na doutrina. Hoje, a partir da MP, ele vai ser institucionalizado. Ele entra para dentro do ordenamento como uma expressão mesmo da medida provisória, abuso do poder econômico. E o objetivo do Estado, de todas as autoridades, do poder público no geral, é justamente evitar que fatos como esse voltem a acontecer. E você veja, a interferência, se a gente pode dizer assim, lógico que a gente pode, né? A interferência do poder público e desses regulamentos que são absurdos às vezes para a iniciativa de um pequeno empresário é tanto que até a questão do ponto eletrônico vai ser mudada, não? Hoje a gente precisa de 11, mais de 10 funcionários para já instalar um controle de ponto, o que a gente sabe que é muito caro, né? Isso vai passar a 20. Isso é só um dos exemplos que essa medida provisória vem trazer de mudança, né? O que a gente pode falar sobre isso? Essa mudança vem em favor do empresário. O empresário que antes tinha uma obrigação de ter todo um aparato, toda uma tecnologia para registrar o ponto dos seus funcionários a partir de 10 funcionários, hoje vai ser exigido dele essa tecnologia, esse aparato, a partir de 20 funcionários. E a gente sabe que a grande maioria dos negócios no nosso país é composta por pequenas e médias empresas, que muitas delas raramente têm mais de 20 funcionários. Então isso vem para... Sim, já é uma estrutura considerável manter 20 funcionários, né? Com certeza, é uma empresa aí de um porte já razoável, médio. E essa liberação desse empresário de ter esse controle de ponto, né, abaixo de 20 funcionários, traz uma economia significativa aí e muito esperada por essa classe dos empresários. Continuando sobre o tamanho das equipes, a gente sabe que uma das novidades que tem sido introduzidas no Brasil ao longo dos anos mais recentes são as startups, essas empresas aí com um direcionamento quase que exclusivamente tecnológico, né? Eu queria saber se o senhor consegue definir uma startup e falar o que essa lei vai trazer de benefício. Paulo, se eu pudesse conceituar aí uma startup em apenas 2 palavras, eu posso conceituá-la como um negócio disruptivo. Disruptivo? Exato. É aquele negócio que quebra o paradigma, quebra a situação atual na área dele. Então, as empresas vêm se desenvolvendo sempre de uma mesma forma, vem uma startup, muda totalmente um conceito, uma forma de enxergar um negócio, uma área econômica. E sempre com essa ligação com a tecnologia, não? Perfeito. Uma das essências das startups justamente é atrelar a tecnologia nos seus negócios. E pelo que eu entendi, eu acho que startup é a cara dessa medida provisória e dessa lei, né? Ela tem um dinamismo, ela busca uma flexibilização maior, né? Ela é disruptivo, ela rompe com o paradigma atual. Perfeito. Essa medida provisória
ela vai trazer alguma facilidade para a abertura de uma startup? Sim, tem um dos direitos da liberdade econômica é justamente voltado nesse ponto. Quando a nossa legislação interna, nossos atos normativos tornarem-se obsoletos em relação ao desenvolvimento tecnológico internacional, o empresário brasileiro não pode se ver impedido de desenvolver uma atividade ou um produto novo, tecnológico, disruptivo, por conta desse atraso legal. Então a MP diz, olha empresário, você tem uma startup, você tem um negócio inovador, mas a legislação não te ajuda, você pode desenvolver a sua atividade. Quer dizer, não é por falta de lei que a pessoa vai deixar de empreender. Perfeito, é o a gente resumo tem que perfeito. resumir isso. Exatamente. Muito obrigado, Dr. Rafael. A gente agradece a sua presença aqui no Ponto de Vista e o espaço agora é seu para finalizar. Eu que agradeço o convite, Paulo. Realmente a expectativa é muito grande da classe empresária em torno desta medida provisória. A expectativa é muito boa porque realmente o mercado precisa de uma maior autonomia nesse ponto. E espero voltar aqui novamente para nós tratarmos dessa medida provisória, agora dos efeitos positivos que ela Sim, já vamos marcar uma trazer. segunda entrevista para depois fazer aqui uma análise das jurisprudências que nasceram dessa lei, né? Já está combinado então. Esse foi o Ponto de Vista. Hoje a gente falou sobre liberdade econômica. Foi mais um dos temas que a gente tem dedicado para as reformas políticas que o Brasil tem sofrido. Se você gostou do nosso programa, do nosso bate-papo, você pode mandar para algum amigo ou quem sabe assistir de novo no nosso YouTube. É só procurar lá por TV Alemes. Os outros canais de mídias sociais da Assembleia Legislativa também estão passando no vídeo nesse momento. Nos vemos numa próxima. Até lá!